Olá, então vamos lá. Vamos falar uma parte do sermão profético de Jesus e não vamos confundir com o sermão da montanha. O mestre Jesus, ele vai informar que tinha uma grande preocupação para que todas aquelas coisas que haviam sido previstas não viessem sobre eles de improviso naquele dia. Isso está em Lucas, no capítulo 21, no versículo 34. Então, se você não é inscrito no canal, clica no sininho, receba as nossas notificações. Ou seja, sem que eles tivessem o conhecimento prévio do cumprimento daqueles acontecimentos determinados por Deus, que apenas iriam acontecer muito tempo depois, no último milênio daquele longo ciclo, bem como das suas consequências futuras sobre os homens. Pois aquele momento virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Também isso está em Lucas capítulo 21. Do mesmo modo que aquela grande rede varredora, porquanto iria envolver e prender tudo e todos, atingindo e influenciando inevitavelmente todos os homens, sem exceção, segundo a lei do progresso, na sequência. Repetindo o que ele já havia falado anteriormente. Isso está em Mateus 24, 27 e 2. E utilizando-se como comparação de um outro acontecimento bíblico, também inesperado e conhecido de todos os judeus, que era o do tal dia do dilúvio, que também foi assim como o último dia ou fim do mundo para os hebreus daquela época. E tratando também do assunto relativo ao momento futuro do seu retorno, Jesus lhes disse que, como foi nos dias ou nos tempos de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o dia do retorno do Cristo ao mundo, como o Espírito de verdade. E assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, do mesmo modo muitos homens também estariam vivendo normalmente no mundo, totalmente invigilantes, naqueles dias finais ou milênios, sem se preocuparem ou se aperceberem do cumprimento dos sinais precursores que havia sido brevemente revelados, ou seja, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, visto que muitos também não perceberiam e compreenderiam o momento da presença espiritual do Cristo no mundo, bem como o da proximidade do fim dos tempos, até que
Posteriormente veio o dilúvio. Enfim, o profetizado momento da grande mudança ou transformação. E os levou a todos, pegando-os desprevenidos. Por fim, ele concluiu dizendo: assim será também a vinda do Filho do Homem, ou do Cristo, como queiram. Novamente, o que Jesus quis que eles compreendessem, através da simples comparação, foi que quando se desse o seu futuro retorno espiritual ao mundo, isso também está em Mateus, lá no capítulo 16, no versículo 27, que ele não iria ocorrer conforme alguns estudiosos poderiam equivocadamente entender. Nenhum acontecimento espetacular ou extraordinário nos céus, e que viesse a chamar a atenção dos homens desatentos e invigilantes quanto ao cumprimento daquelas profecias. Assim como, por exemplo, alguns ainda esperam a vinda física sobre as nuvens, a fim de ser normalmente visto por todos através dos olhos carnais. Necessário se torna prestarmos bastante atenção nessas suas palavras. Conforme informado anteriormente, o seu retorno espiritual, de fato, ele já ocorreu a partir de 1844 d.C. E nós vamos ver que foram poucos os que perceberam e compreenderam desta forma aquele evento. Em seguida, desejando aprofundar ainda mais em seus esclarecimentos anteriores a respeito daquela revelação de que após a vinda do dilúvio, a inundação levou a todos. Os homens desprevenidos que não haviam se preparado, comparativamente o Mestre fez uma importante menção a um futuro processo espiritual de avaliação e seleção, bem como o de uma posterior separação da humanidade terrena. Ou seja, com o consequente exílio ou retirada daquela parcela que não havia se preparado adequadamente e que deveria ocorrer justamente após o seu retorno espiritual, conforme abordado nas explicações de algumas outras parábolas, principalmente na parábola do joio e do trigo e na da rede de pesca, que está lá em Mateus 13, no capítulo 24 a 30. Este assunto será melhor desenvolvido em outra ocasião. Naquela oportunidade, Jesus, de forma bem simples e direta, revelou aos seus seguidores como tudo deveria ocorrer na prática, dizendo que
estando dois homens no campo, isto é, encarnados no mundo, será levado um e deixado outro, visto que uma parcela daquela humanidade seria selecionada no mundo espiritual e separada da outra. Ou ainda, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. De fato, Jesus, fazendo menção à profecia contida nos Salmos de Davi, Salmo 37, 9 a 11, e no Salmo 29, ele já havia dito aos judeus durante o outro sermão, o Sermão da Montanha, que disse assim: bem-aventurados ou felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Para os malfeitores serão desarraigados, ou seja, os injustos seriam tirados, ou simbolicamente arrancados pela raiz à força da terra, contra as suas vontades, não deixando suas perversas influências. Contudo, aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Isso está no Salmo 37. Herdarão aquela terra regenerada. Neste divino processo de avaliação e separação, os anjos consoladores, eles informaram a Kardec, ou seja, os espíritos de luz, que muitos outros espíritos mais evoluídos do ponto de vista moral e intelectual iriam encarnar na Terra, a fim de ajudar não somente na aceleração da marcha progressista, mas também auxiliar nesse momento de modificações na ordem das coisas, trazendo uma necessária mudança de padrões ou paradigmas. E sobre esse assunto, Kardec, por exemplo, através dos preciosos esclarecimentos do espírito de São Luís, assim diz, na questão 1019, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E eles vão nos responder: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Explicando melhor como tudo deverá ocorrer, Kardec, resumindo aquelas ideias, disse: a transformação da humanidade foi anunciada ou predita pelas antigas profecias bíblicas. E é chegado um tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam, porque essa informação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão sobre a terra uma nova ordem, provocando uma
necessária mudança de padrões. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, tanto pelo progresso natural, quanto mediante os flagelos destruidores, não só naturais, mas também provocados pelos homens, como por exemplo, no caso das duas últimas grandes guerras mundiais, de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. E aqueles que tentam deter a marcha das coisas serão excluídos da terra. Isso está em Apocalipse 20, no versículo 14. Porque eles estariam deslocados entre os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar, vamos dizer assim, missões punitivas, através de reencarnações probatórias e expiatórias, para seu próprio adiantamento e dos seus irmãos residentes ainda mais atrasados. Em seguida, ele alertou dizendo que serão infelizes aqueles que fecham os olhos à luz reveladora dessas coisas, visto que serão pegos desprevenidos, como naquele episódio do dilúvio bíblico. Preparam para si longos séculos de treva e decepções, ou seja, longos períodos de choro e de ranger de dentes, conforme consta lá em Mateus capítulo 8, versículo 12, 13, 42 e 50. E concluindo, Kardec disse que serão infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, se apegando exclusivamente e excessivamente às transitórias coisas materiais, não compreendendo qual deveria ser a sua real finalidade, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutaram. Neste mundo terão que deixar. Infelizes, principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Então, retornando ao sermão premonitório, Jesus novamente lhes recomendou para que se mantivesse bastante vigilantes, isto é, bem atentos e despertos, para a necessária percepção de todos aqueles sinais futuros previamente revelados por ele, promovendo assim os seus necessários processos de reforma íntima ao longo do tempo. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, porque não havia dado a eles
a oportunidade de compreender, ainda lá naquela época, né? Quando chegará o tempo. Ou o exato momento do fim daquele longo ciclo, para que sejais havidos por dignos ou merecedores de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Obrigado, muita paz, muita luz, gratidão a todos.